Quero trazer uma palavra hoje para vocês, uma palavra hoje de ensino. E como o tema hoje é o culto das mães, então nós temos aí mãe, mais do que obediência. Devemos o que, amados? Honrar. Repitam comigo, mãe, mais que obediência. Devemos honrar. Eu quero que vocês entendam bem, e é bom que a turminha lá de baixo suba, as menininhas que participaram, Levi também, porque esse ensino de hoje, você não pense assim só que, mas eu não sou mãe, eu sou um pai, não é? Eu não sou mãe, eu sou um filho. Eu sou um filho, mas não tenho mais mãe. Então, como é que eu vou, então, aplicar essa palavra para a minha vida? Então, como a igreja é um lugar aonde nós aprendemos sobre tudo, sim ou não? E aprendemos da maneira correta. No mundo, os conceitos são passados de uma maneira diferente. Eu não sei se essa semana vocês viram uma notícia de uma garota que ela estava batendo na mãe, uma menina pequenininha, dando na cara da mãe. E isso suscitou um grande debate na mídia essa semana, e pessoas defendendo a criança, dizendo que a criança tem a sua liberdade, e a criança tem a sua linguagem de expressão, e a mãe fez muito bem em não fazer nada. Mas olha se isso era com a minha mãe no interior. Eu lembro da minha mãe uma vez me bater, e ela não só bateu com a mangueira, ela colocou o pé no meu pescoço. Colocou o pé nesse santo, aqui eu era santo, irmãos, eu não aprontava não, viu? Foi a primeira vez que eu cheguei embriagado na minha casa, adolescente. Depois de um jogo, me embriaguei, cheguei em casa bêbado, embriagado, com os meus 13 anos, e a minha mãe desceu o aço. Ela me bateu com a mangueira, me bateu com um fio de luz, aqueles fios grossos, colocou o pé no pescoço e desceu a madeira. E eu cresci revoltado com a minha mãe, é isso? De forma nenhuma, amando e respeitando. Não quero dizer que essa foi a maneira correta que ela usou, nem todo extremo é danoso, todo extremo. Mas eu quero dizer para vocês que o mundo hoje não vai ensinar a maneira correta de se criar os filhos, principalmente sobre honrar o quê? A mãe. Por isso que essa palavra de hoje, que o Senhor me deu essa palavra de hoje para abençoar a sua vida, nós vamos ver e entender que a gente não vai conseguir chegar nesse ponto da honra se a honra não for ensinada dentro de casa. E eu sei que em muitos lares que não são evangélicos, em muitos lares, essas questões não são ensinadas corretamente. E em lares até evangélicos, se não tiver uma boa instrução, a pessoa acaba o que também? Derrapando nessa área. Então é muito importante você ter um norte espiritual. E a palavra de Deus, ela é um norte para tudo. Quantos podem dizer amém? Por isso que eu quero trazer o ensino hoje sobre essa questão de honra, muito mais do que obediência, trazendo desde a fase de criança. Porque não vai ter como você colher amanhã, ter um filho que honre você como mãe, se você não ensiná-lo desde cedo, a ele praticar esse princípio da honra. Não vai ter como. Então, eu quero hoje, como eu tenho aqui o público, tem crianças, já esses maiores, tem adolescente, tem jovens, tem pessoas casadas, tem pais, tem mães, tem pessoas mais velhas, tem avós aqui, e vocês vão poder então entender como deve proceder
nessa questão de estabelecer essa cultura da honra dentro da sua família. Amém? Se até hoje a sua família de repente caminhou nessa área meia torta, a palavra de Deus hoje vai ajudar você a resgatar e restaurar algumas coisas. E eu, na verdade, eu fui aprender a honrar a minha mãe só depois que eu me converti. E honrar até mesmo os meus pais. Porque antes não, antes eu fazia aquilo que eu bem queria. E eu não entendia essa questão da honra. Mas graças a Deus, porque a palavra chegou na minha vida, e então me casei, vieram os meus filhos, e nós então pudemos criá-los dentro desse princípio, falando sempre para eles sobre a obediência e também sobre a honra. Agora, nós temos aqui o texto-chave, que eu vou começar com ele e terminar com ele a ministração, que é Efésios capítulo 6. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 6, e vamos ver isso aí direitinho. Todos encontraram? Efésios 6, 1 e 2 diz bem assim: filhos, façam o quê? Obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo o quê? A fazer. Versículo 2: honre seu pai e o quê? E a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, o que é que ele diz, amado? Tudo lhe irá bem, e terá o quê? Vida longa. Duas promessas. Quantos querem viver debaixo das promessas? Amém. Quais são as promessas? Ter vida longa e você ser muito bem sucedido na sua vida. Quantos querem isso? Amém. Amém. Então, a palavra aqui, o primeiro versículo de versículo 1 diz bem assim: filho, obedeça aos seus pais no Senhor. Aí no segundo, Paulo cava mais fundo, falando sobre o quê? Sobre a honra. Porque a honra, ela é mais fundo do que a simples obediência. Por quê? Porque um filho pode estar obedecendo os pais e ao mesmo tempo não honrando os pais. Por exemplo, a mãe chega e diz bem assim: filha, você pode lavar as louças do almoço hoje? Ajude mamãe, eu estou cansada, fiz o almoço, tal, ajude mãe, por favor, você pode fazer? E só tem eu nessa casa para fazer, é? Já responde assim, normalmente. Eu também estou cansada também, eu também acordei 11 horas. Né? Aí dá aquela resposta já. Aí a mãe vai e diz: mas eu quero que você faça, eu estou cansada, obedeça. Tá, eu vou obedecer, fazer o quê, né? Aí vai para a pia, pega a louça e começa lá a lavar, resmungando por dentro, lavando daquele jeito, chateada. Eu pergunto: essa filha obedeceu a mãe? Sim ou não? Sim, obedeceu porque ela fez o que a mãe lhe pediu. Agora, estava honrando a mãe? Porque a honra vem da onde? Vem de dentro. Por isso que Paulo primeiro diz bem assim: filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Aí depois, por 2 vezes, ele fala sobre o quê? A questão da honra. Aí diz bem assim: honre os seus pais, honre o seu pai e honre o quê? A sua mãe. Aí depois de novo, porque se você honrar o seu pai e honrar a sua mãe, você vai ter longos anos de vida e você vai ser muito bem o quê? Sucedido. Por isso que essa questão da honra, ela é mais funda do que uma simples o quê? Obediência. Às vezes o filho obedece, mas quando ele dá as costas, está virando os olhos. Quando dá as costas, está entortando o bico, como diz a minha mãe.
está fazendo bico, está batendo o pezinho. Ou está fazendo o certo só porque está na frente. Quando a mãe sai da frente, faz o quê? Completamente diferente. Às vezes obedece dando a informação pela metade. Ou obedece, mas não obedece completamente. Por isso que a palavra diz para honrar. E é justamente essa questão de honra que não se tem mais dentro de casa. E é importante ter essa questão da honra dentro de casa. Os pais ensinarem os filhos tanto a obedecer quanto a honrar. Agora eu vou ensinar também que existem as fases na vida em que você vai ensinar adequadamente. Você não vai ensinar para uma criança tão pequena ainda a honra. Para uma criança menor você vai ensinar o quê? A obediência. Porque ele não sabe nem o que é honra no fundo ainda. Então, enquanto é pequeno, você vai ensinar mais sobre o que? A obediência. Porque é a obediência que ele já está começando a aprender aonde também? Na escola, não é assim? Aprender as regras, tudo mais. E aí você vai também ensinar sobre o que? Sobre a obediência, sobretudo mostrando os princípios da palavra de Deus. Então não vai adiantar eu falar aqui por alto, só sobre o Dia das Mães, homenagear, honrar as mães, blá, 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 e você talvez como mãe não aprender como você percorrer esse caminho, se você tem filho pequeno ainda, ou se você não tem, como Felipe e Bruna, que vão casar e vão ter filhos, vão nos dar netos, amém? Então vai precisar aprender. Outros jovens casais aqui também vão aprender, e vai assim, não, eu quero criar minha família dentro dessa estrutura. Amém? Eu tenho aqui muitos pais com garotos, com adolescentes, que talvez está numa fase dando muito trabalho, e você vai aprender pela palavra de Deus, como diz no natural assim, não deixar ele engrossar o pescoço. Não deixar engrossar o pescoço. Saber muito bem que dentro de uma família existe autoridade. Não o quê? Não o que, Emanuel? Existe autoridade sim dentro de casa. Existe autoridade. E aonde tem autoridade, existe princípios de submissão, de obediência e o que mais, amados? De honra. Amém? Quantos aqui vieram daquela cultura dentro de casa, aonde se ensinava para valer essa questão de obedecer os pais e honrar os pais? Até os mais velhos, não era assim? Às vezes não bastava nem só ser o seu pai, ser o quê? O mais velho. Ser mais velho, ser aquele senhor, aquela senhora, uma senhorinha como Eliane. Pronto, queria ver, a gente já bateu continência por uma senhorinha assim, tão dedicada, não é? Então, nós precisamos entender que a honra é algo, amados, maravilhoso para nós. Amém? E se você investir em ensinar os seus filhos corretamente dentro de casa, e estabelecer essa cultura, vai chegar a hora em que você vai colher os frutos. Amém? Talvez agora você tenha que ter um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena. E, na verdade, por não se ensinar essa questão desde cedo, aí tem filhos que acabam, na verdade, se perdendo. Então, essa questão de obediência, submissão e honra, ela precisa ser ensinada e reafirmada, diga comigo, a vida inteira. Repita comigo, a questão da obediência e da honra precisa ser ensinada e reafirmada a vida inteira. Amém? Tem que ter assim essas vozes dentro de casa. É a mãe falando uma coisa e o pai fazendo o quê? Reafirmando o que a mãe falou. É o pai afirmando uma coisa e a mãe fazendo o quê? Reafirmando aquilo que o pai o quê? Falou. Porque tem lares que é o contrário. A mãe faz uma coisa e o pai faz o quê? Desfaz. Às vezes é o pai quem faz e a mãe faz o quê? Desfaz. E aí, se a casa é dividida, o que disse Jesus para uma casa dividida?
ela não subsistirá. Por que não vai subsistir? Porque não vai ter o quê? Estrutura. E um lar precisa ter o quê? Estrutura. Jesus é a coluna principal. Sobre ele edificamos as nossas vidas. E na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, deixe-me começar aqui falando logo sobre a questão das crianças. E você que é pai, e eu convivo com muitos de vocês aqui, nem pense por perto que eu estou mandando qualquer carapuça, como diz no natural por aí, tá? E até para aqueles que vão acompanhar a ministração pela internet, e é importante que vocês passem essa palavra adiante da ministração. Então, vamos ver como é que a criança deve ser trabalhada na criança já no pequeninho, a questão da obediência. Volto a dizer, pequenininho, você não vai tratar a questão de quê? Da honra. Você não vai chegar para um garotinho pequenininho, 2, 3, 4, 5 anos, e dizer bem assim, você tem que honrar papai e mamãe, porque ele não vai o quê? Ele não vai entender o que é honra. Você tem que dizer somente isso. Você tem que o quê? Que obedecer. Quem? Papai e mamãe. Amém? E aí, então, quando o pai fala uma coisa, e ele vai explicar para a mãe vai dizer assim, foi o que seu pai disse? Ah, meu pai falou assim, assim, obedeça. E assim vice-versa. Esses aqui eram assim os dois, Felipe e Henrique. Quando já vinha, sua mãe falou o quê? A mãe fala, obedeça. Ela está certa. E não tinha outra conversa para a gente. Então, desde cedo, você tem que começar, porque se você não começar a ensinar desde cedo, você vai começar a passar vergonha desde cedo. Só tem 2 caminhos. Ou você vai ser elogiado como aquele pai, aquela mãe cuida bem, ou você vai ser o quê? Envergonhado. Quantos querem passar vergonha aqui? Ninguém quer, não é? Alguém quer? Não vai querer não? Provérbio 29. Provérbios 29. Por favor, Eric, coloque aí na NVI, na tela. Vinte e nove, 15. Olha aí a bênção, quantos podem dizer amém? Amém? Olha a bênção aí. O que é isso? A vara da correção dá o quê? Da sabedoria. Mas a criança, o quê? Entregue a si mesma, fará o quê? Envergonhará a sua mãe. Por que a palavra diz bem assim, a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe? Porque nessa época, culturalmente, os homens ficavam onde? Fora de casa, trabalhando, e as mães em casa tomando conta com o quê? Das crianças. Então era natural que a maior responsabilidade de educar estava sobre quem? Sobre a mãe. Então o pai não teria condição de dizer assim, eu vou trabalhar e ao mesmo tempo ficar com a criança e educar o quê? A criança. Então aquela criança indisciplinada, ela acabava trazendo vergonha para quem? Para sua mãe. E a mãe envergonhada, consequentemente envergonharia quem? Envergonharia quem? O seu esposo. Então ficava aquela família, como diz nos dias de hoje, constrangida. E hoje, tem muitas crianças que são entregues a si mesma. A criança cheia de birra. E os pais acham que? Bonito. E os pais não fazem absolutamente nada.
Tudo que a criança quer, os pais fazem. Porque aqui diz assim, a criança que ela é entregue o quê? A si mesma. Entregue a si mesma. Ou seja, é aquela criança que já é dona do seu próprio o quê? Nariz. Ela quer fazer tudo que é a sua o quê? Que é a sua vontade. E aí, tem muitos pais e muitas mães que são bananas. Bananas. São dominados pelos filhos, que fazem tudo que os filhos querem. O filho decide a roupa, o filho decide se quer escovar os dentes ou não, o que quer comer, a hora que quer comer e aonde quer comer. Quem decide? Os pais sentam para comer à mesa e os filhos estão onde, as crianças? Na televisão. Está fazendo outra coisa. Aí daqui a pouco o pai levanta e sai com um prato atrás de quem? Do filho. Aí o filho não quer parar de brincar, o pai senta no chão, é porque é melhor ele comer aqui do que ele não comer. Está ensinando errado. Errado. Você tem que levar para onde? Para a mesa. Sente aqui na sua cadeirinha. Vamos orar para agradecer a quem? A Deus, a Papai do céu. Eu vou orar, você vai orar, e já vai ensinar a criança também a o quê? A orar. Vamos orar, agradecer a Deus pelo alimento, pelo papá, ensina assim para a criança, pela comidazinha que a mamãe fez. Obrigado, mamãe. Agradece a mamãe que fez a comida. Obrigado, mamãe. Isso, olha aí. Olha quantas lições estava aprendendo já onde ali? A mesa. Obrigado, papai, o senhor trabalhou, trouxe provisão para casa. Obrigado, mamãe, que trabalhou, trouxe provisão para casa. Obrigado, papai do céu. Olhe quantas lições. Amém? E agora você vai ensinar a criança o quê? A sentar à mesa, a se comportar numa mesa. Porque amanhã você vai estar em outros lugares. E quando estiver em outros lugares? Vai fazer o quê? Envergonhar a mãe. Não ensina a criança a sentar, a obedecer. Não, você vai ficar aqui sentadinho meia hora. Ele não consegue ficar sentado meia hora, não é uma tortura para ele. Consegue, ele vai aprender. Se não aprender, quando chegar na igreja, na escola, nos lugares, vai ficar parecendo uma cobra da igreja, passando por debaixo dos bancos. Então, tem criança que chega na igreja assim, que passa por debaixo de um banco, debaixo de outro, é assim, rastejando debaixo dos bancos, passa por uma cadeira, quer subir numa cadeira, subir na outra, atrapalhar um, atrapalhar outro, jogar coisa na cabeça de outro na frente. Se tiver uma criança começar a embirrar com o outro, aí os pais, na própria igreja, querem dar o telefone celular para a criança. Porque o celular hoje está sendo para os pais aquela ferramenta, tipo assim, eu não quero ter dor de cabeça, não quero nem me cansar com essa benção já, toma o celular, pronto. Está educando errado. Está educando errado. Porque você que é pai, você que é mãe, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência para lidar com a criança. Aí os pais chegam, às vezes trabalham com a cabeça cheia de coisa lá fora, eles sabem dar tanta coisa, aí não tem paciência e empurra tudo na mão de quê? Das crianças. Só que assim como a criança vai se apegando ao bonequinho, ao joguinho, à brincadeirinha, ao desenhozinho, ela vai crescendo. Daqui a pouco vai entrando com outras coisas no YouTube. Daqui a pouco vai ficando maiorzinha, pesquisando outras coisas. E eu conheço pais que tiveram problemas com os seus filhos, inclusive de ateísmo. De crianças criadas na igreja, começou a entrar o ensino do ateísmo, por onde? Por aqui, ó. Porque lá atrás foi colocado aonde? Na mão o celular, sem controle e sem o quê? Supervisão. E as crianças começaram a entrar agora o quê? Em outro mundo. Falando com outras pessoas de fora.
Pessoas de fora. Oi? Então, assim, pais deixando na mão. Teve uma mãe que a filha estava com um celular com vídeos de pornografia. A criança vendo. A criança viu. A criança viu, assistiu. E os pais apenas o quê? Deixando. E outros ainda fomentando. Fomentando, que é colocando na mão de criança, criança com TikTok, criança com Instagram, criança com tudo, criança já se produzindo, crianças entrando nesse mundo. Irmãos, o mundo está sensual, tá ou não está? Sensual o mundo. E os pais achando tudo isso o quê? Bonito, com as crianças fazendo o quê? Pose, exibindo já o corpo que nem tem, criança, inocente. E daqui a pouco começa a vir o quê? As coisas ruins, a inspiração. Quem é a inspiração para o seu filho ou para a sua filha? As modelos. As modelos. Por quê? Porque é o que você está fomentando na cabeça de quem? Na cabeça dela. Daqui a pouco ela vai querer falar como elas, se vestir como elas, não é assim? Se pintar como elas, se maquiar como elas, cortar o cabelo como elas, falar como elas, andar quando elas andam, e aí vai começar a aparecer a bebida, vai começar a aparecer as festas. E hoje nós temos crianças, adolescentes hoje, jovens hoje, que estão desviados, porque a porta foi essa. E os pais simplesmente o quê? Deixaram. Vai para a casa de quem? De um amiguinho. Vai para a casa de quem? De uma amiguinha. E aí, jovem, 16, 17, 15 anos, usando droga. Sai e os pais nem sabem o quê? Aonde é que estão. Porque não foi ensinado a obedecer, honrar, cumprir horário, nada. Foi entregue o quê? A si mesmo. Desde quando? Desde cedo. Desde cedo. E aí acaba perdendo completamente o quê? O controle. Então, querido, a Bíblia diz assim que a criança, ela já nasce com essa estuticezinha. A criança já nasce com esse instinto. E conforme vai crescendo, a natureza do pecado vai o quê? Vai se manifestando. Conforme a criança vai amadurecendo, vai entrando na puberdade, a natureza do pecado vai o quê? Vai se manifestando. Aí é a hora de entrar a palavra e entrar a salvação, para entrar o novo nascimento. Porque é nessa fase que muitos o quê? Se perdem. Se perdem. E às vezes os pais só acham o quê? Bonito. Porque deixa a criança entregue a si mesma. E as crianças precisam ser educadas, ensinadas corretamente. Tem pais que parece que não podem ver criança chorar, porque a criança sabe, ela sabe a linguagem, ela sabe fazer a chantagem emocional. Nós tínhamos aqui na igreja uma garota, que eu não vou dizer o nome, mas essa menina, quando era pequenininha, tudo ela vomitava. E a mãe e o pai quebrando cabeça com o médico para lá, para cá, dizendo que ela tinha reação alérgica, era alérgica a iogurte, alérgica a isso, alérgica a tanta coisa, era alergia, e pensava que a criança vomitava assim, porque era uma questão que a criança tinha uma reação alérgica ao doce, a algumas coisas, e leva para médico, para lá e para cá. Eu disse assim: olha, leve na nossa... pediatra que cuidou de Felipe e de Henrique, ela é muito boa, e ela vai fazer uma leitura da sua criança. Eu não acredito que a sua filha tem esse problema, não. Eu não acredito. Leva nessa médica. E eu mesmo liguei, falei com a atendente, marquei a consulta, a mãe levou a consulta. No dia da consulta, aconteceu alguma coisa e a criança começou a vomitar. E quando começou a vomitar, a médica disse assim, na primeira consulta, ela disse: eu não creio que a sua filha tenha nenhum problema. A questão que ela tem é vontade. E quando ela é contrariada, ela vomita para chamar a atenção.
faça o seguinte: quando ela vomitar, deixe ela suja. Deixa ela suja com o vômito dela. E quando ela começar a ter nojo do vômito dela, você vai ver, dito e feito. A criança, vomitou. A mãe, está vomitada, deixa lá. Ai, mãe, está sujo. Mas você vomitou, agora fica assim agora. Aí ficou. Foi. Não tinha nenhum problema de alergia. Era chantagem emocional. Estão entendendo? E tem crianças assim que quer tudo e os pais tamem, quer a criança tame, ela está pedindo, senão vai chorar, deixa chorar, chore filha, chore, pode chorar, mas eu não vou lhe dar não, eu até posso lhe dar, mas eu não vou lhe dar, porque não é a hora, você não está precisando, senão a criança vai querer tudo que tiver, e quando você não puder dar, ela vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E quando começar a se relacionar na adolescência, na juventude, e outras pessoas começarem a seduzir, dando o quê? Coisas. Porque essa foi a linguagem que ela aprendeu, de amor e aceitação, através de quê? De doação. E quando começar a tomar um não lá fora, vai começar o quê? A se frustrar. Então, a palavra diz que tem que ensinar a criança a obedecer. E, se preciso for, usar o quê? A vara da correção. Não mata não. O que mata é o espancamento. Agora, a vara não mata não. A Bíblia diz a vara porque naquela época não tinha outras coisas que tem hoje. Não tinha a sandália Raider. Por isso que fala que é para usar a vara. Mas muitos aqui são daquela época da sandália Raider, aquela grandona, grossa, havaiana, alpercata, não é assim? O cinto, é assim. Então você não pode espancar, mas se preciso for, mas pastor, eu vou bater uma criança, vai bater uma criança como Zaio, ele não vai nem entender. Zaio não vai nem, o que é isso, papai? Não vai nem entender, né? Tá doido? Não vai nem entender. Para essa fase não é isso não. Agora, criancinha de 2, 3 aninhos, chinelinho. Venha comer, se não obedecer papai, vai tomar o quê? Chineladinha no bumbum. Aí você chega lá, dá uma chineladazinha, dá uma chinelada. Esses aqui, quando foram crescendo, e quando começava a querer dar algum pitizinho, alguma coisa, eles podem lembrar, eu só fazia assim. Levantava a bermuda ou a calça, fazia bem assim, olha, batia no cinto. Quer? Não. Então obedeça. No lugar público, fosse dar algum trabalho, a gente não batia em lugar público não. Dizia bem assim, se não obedecer, vamos lá você para o banheiro, tá? E no banheiro a gente conversa. Não, eu vou obedecer. Pronto, legal, beleza. Era assim. Agora, ele sabia que aquilo que a gente falava, a gente cumpria. Ou então, quando chegar em casa, vai acertar as contas. E quando chegava em casa, acertava as contas. Só que aí tem pai que ele ou mãe, ela mesmo tira a própria autoridade. Ela diz, se você fizer, eu vou disciplinar. E a criança faz, não disciplina. Chegar em casa, a gente ajeita. Chega em casa, ela vai lá dar uns beijos, dá uns beijos, dá um braço, faz um carinho. Ai, me quebrou todo. Lhe enganou, besta. Lhe enganou. Ela usou, foi a astúcia dela, ela lhe enganou. Está ali manipulando, não é enchendo. Ai, como ela me ama. Filha. Ela está ali dando uma volta em você, para você esquecer do que ela não esqueceu, do que você prometeu. Tá? Agora, se ela vai dar aquele beijo, filha, que bom. Agora,
Vamos sentar para a gente conversar. Ô pai, que é isso? É, filho. Vamos sentar agora, tá? Vamos conversar. Você desobedeceu assim, assim, assim. E eu disse a você que eu ia disciplinar você. Então agora eu vou te dar 5 chineladinhas. Vamos lá? Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, papai e mamãe amam você. Por isso que estamos disciplinando você. Porque quem ama, cuida. E quem cuida, disciplina. Se você fizer isso 2, 3, 4, a criança vai aprender. Amém? E quando chegar nos lugares, não vai fazer você passar vergonha. O pior é que o problema não é só o passar vergonha, é porque ela vai crescendo com essa coisa dentro do seu coração. E as consequências amanhã serão piores do que a vergonha. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, é importante que a criança seja dessa maneira educada. E eu sei que às vezes tem pais que querem até usar a lei da compensação. Às vezes são aqueles que trabalham fora e às vezes não tem tanto tempo com a criança. Aí quando quer estar com a criança, ele também não quer, entre aspas, se desgastar em o quê? Em disciplinar a criança. Aí a criança já sabe a hora que apronta. Quando está com a mãe, o tempo todo obedece. Quando o pai chega, solta. Por quê? Porque sabe que o pai, por passar o tempo fora, não quer se desgastar em disciplinar, aí a corda fica solta nesse horário. Ou vice-versa. Você nunca pode usar a lei da compensação fazendo vistas grossas. Tipo assim, mas eu já fico tão fora, eu já fico tão ausente, eu não vou fazer isso não, faça você, porque senão eu vou ser aquele que só disciplina. Não, ela precisa entender, respeitar as figuras, a figura do pai e a figura de quem? Da mãe. Tinha muitas coisas que eram na autoridade de Sandra, e ela tinha até autoridade de fazer, mas ela meio que colocava assim para eles um peso maior. E dizia assim: ó, se você fizer isso, eu vou contar para o seu pai. E quando seu pai chegar, ele não vai gostar. E aí eles então obedeciam a ela pelo que ela estava dizendo, mas tinham um peso maior ainda por aquilo que eu representava. Só que às vezes nas famílias a coisa não é feita assim. Como eu disse, às vezes a mãe faz e o pai o quê? Desfaz. E se é esse comportamento, a cultura de honrar pai e mãe não vai ser o quê? Estabelecida. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga, na minha casa, as coisas vão mudar. Está com o seu filhinho aí, fale para ele, vai mudar em casa agora, te prepara, viu? Tu te prepara agora, viu? Passado a fase de criança, aí entra o quê? A adolescência. Essa galerinha aqui, da adolescência, não é? Nessa fase da adolescência, é muito interessante também se ensinar. Porque é aquela fase, como a gente costuma dizer, que eles estão engrossando o quê? O pescoço. E quando chega nessa fase, tem que ser muito mais firme. Muito mais firme. Vamos para Provérbios capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou, pode dizer amém. Provérbios 1:8 diz: meu filho, preste o quê? Preste atenção à correção de quem? De seu pai, e não deixe de lado a instrução de quê? Da sua mãe. A correção de quem? Do seu pai. Então, quando chega na adolescência, é muito importante
ensinar com mais firmeza. É aquela hora de falar bem assim, não e ponto final. Não é não e porquê, e porquê, e porquê. É não e ponto final. Você não vai, essa hora da noite, você não vai sair mais. Não, eu quero ir para a casa dos amiguinhos. Quem são os amiguinhos? Ah, eu não quero falar não, são os meus colegas. Não, eu quero saber quem são os colegas. Eu quero inclusive o telefone dos pais dos colegas. Essa aqui era investigadora. Essa era investigadora. Ela já queria saber quem era. E tinha o contato, inclusive, dos pais. Deles e dos pais. Era como investigadora. Ia procurar saber lá quem era. 007. Ia lá e... Quem é? Do primeiro nome. Só o primeiro nome. Poder investigar. Ia lá. Quem é? E hoje... os pais deixam as filhas, adolescentes, o quê? Largadas na internet, no computador, no smartphone, com tudo na mão. Deixa largado para ir dormir com as amiguinhas. E aí é quando começa a entrar os casos de quê? De homossexualismo. A maioria começa nessa fase, porque é nessa fase que a criança, o adolescente, aliás, está descobrindo toda a questão o quê? Da sexualidade. E sabia qual era a moda que estava na escola o ano passado, inclusive, isso aconteceu no Rio de Janeiro com o pastor Valco, na igreja dele, com quase 5 adolescentes da igreja dele. A moda era, na sala de aula, as meninas beijando na boca as meninas. Para dizer bem assim, você já beijou alguma menina? Não, porque eu gosto de menino. Mas como é que você sabe que gosta de menino se você nunca beijou a menina? Aí estimular as amiguinhas a beijar o quê? A outra amiguinha. Aí quando beijava, dizia que foi bom ou não foi? Aí a depender da resposta, está vendo que você é homossexual? Está vendo que você gosta? E aí começava o quê? Agora a contaminar. E aí começa as festinhas, a sair para a casa de quem? Das amiguinhas. É para estudar. Não é para estudar, é para fazer uma tarefa, é para estudar. E é só caô, é só conversa. E os pais não sabem para quem ela vai. Não sabe, e hoje com o Uber, né, pega um Uber só e cai dentro do Uber e pronto, e pensa que está tudo o quê? Normal. Não está normal. Seja firme, procure saber quem é, na casa de quem, pai, mãe, criação, comportamento. Filipe pregou inclusive aqui sobre a questão de amizade, quinta-feira, porque a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Aí é lá que oferece bebida, é lá que oferece a droga, prove, experimente, além da questão sexual. E começa a inventar mentira, a pegar depois sair para um outro lugar, e os pais às vezes dormindo, achando que está tudo o quê? Uma bênção. E na verdade o diabo está destruindo o quê? A família, por falta de pulso firme. Não, você não vai, não sei quem é sua amiga, eu não sei quem é o pai, eu não sei quem é a mãe, você não vai. Ah, então você não me ama. Não, eu amo sim, mas você não vai, não discuta comigo, senão o negócio dá ruim para você. Pronto. Amém? Na adolescência, você não vai usar mais a vara. Na adolescência, não adianta mais usar a vara, não. Você pode usar outra coisa, um taser, se tiver um taser. Sabe o que é um taser? Aquele negócio que dá um choque. Use um taser, pronto. Se ele estiver meio descompensadozinho, né? É o quê? Tufo! Pronto. Alinhou os neurônios rapidinho. Eu nunca fiz, morreu de taser. Pronto, foi uma dosezinha boa, um choquezinho legal. Pronto. É até bom que vai dormir. Pronto, usa um taser. Mas seria bom se fosse brincadeira, né? Pais, tenha calma, não compre taser não, tá? Nós já vamos pesquisar. Aonde encontra o taser?
né? Já ia pesquisar. E os filhos tudo aqui, está amarrado, está amarrado, está amarrado. O pastor está brincando, mãe, o pastor está brincando, pai, é brincadeira do pastor. Mas nessa fase não adianta mais bater. Sabe o que esse não foi esses, foi outros, foram os dois que desobedeceram o negócio? A gente na época disse assim, vou ficar de castigo. Essa é a fase do castigo, da disciplina, de tirar aquilo que ele ou ela mais gosta. E hoje é o quê? Oh, celular, filha. Eu vou bloquear o seu Instagram e o TikTok por um mês. Se postar outra fotozinha assim, eu vou bloquear. Tá? Eu vou bloquear. Se postar outra foto assim, sensualzinha, eu vou bloquear. Tá? Porque não é para você estar se exibindo o seu corpinho, não, tá bom? Mostrando suas partezinhas, não é para isso, não. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, minhas amiguinhas postam, elas não têm um temor de Deus. Ah, mas tem um que vai para a igreja, mas não, só está na igreja, não teme a Deus. Já quebra toda quanta desculpa. Essa é a fase do castigo. Um deles desobedeceram. Tiramos na época o PlayStation, o game deles, que era aquela coisa que a gente pensava na época que o game era o demônio, mas depois veio tanto demônio pior do que o game, que eu acho que o game, hoje, comparando hoje, o game era uma bênção. Tanta coisa ruim que tem hoje. E eu só sei que os dois ficaram no game lá, aí não, é uma semana, guardamos tudo, os cabos, aí disseram bem assim, mãe, me embata, mas não tire o game não. Oi, me embata, mas não tire o game não. Então, do que era que ia adiantar a disciplina da vara numa situação como essa? Não ia significar nada. Para adolescente, você não disciplina mais com vara, não é mais chinelada. Isso aí já passou, não adianta mais, porque vai ter hora que vai preferir apanhar. Você tem que usar agora é a disciplina, é a firmeza. Você não vai sair, vai passar uma semana de casa para a escola, vai dormir cedo, vai pegar o telefone, o celular, um monte de ferramentas que você vai tirar aquilo que ele mais gosta. Agora, olha o que uns abençoados fizeram uma vez aqui na igreja. O filho desobedeceu, aí disse, pois vai passar uma semana sem ir para a igreja. Você está dando castigo para o seu filho não ir para a igreja? É porque vocês querem o que ele mais gostava? Não, amado, você não vai tirar uma coisa boa dele, tá? Mas também não vai forçar, digamos, ele ler a Bíblia. Ah, foi? Pois agora você vai ler a Bíblia toda. Aí ele vai ler como algo prazeroso ou como uma punição? Punição, ele tem que encontrar o prazer na palavra de Deus. Eu pergunto, Jesus, ele era obediente? Sim ou não? Sim. A Bíblia narra em Lucas capítulo 2, quando ele ficou lá em Jerusalém para tratar das coisas do reino de Deus, ali ele tinha quantos anos? 12 anos, um adolescente. E ele ficou para tratar das coisas de Deus, e a mãe, filho, a gente estava preocupado com você, porque foram 3 dias que ele ficou em Jerusalém. Filho, a gente estava preocupado, ele disse assim, vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Tem gente que pensa que ele deu uma resposta meio assim, uma grossa, não foi grosseiro não, ele estava esclarecendo para a mãe o que ele estava fazendo, que era algo muito importante. E para não deixar dúvida, o versículo seguinte diz bem assim, e ele lhes era obediente. Então Jesus era obediente, e a obediência de Jesus foi percebida e notada. O seu pai era carpinteiro, José. Jesus aprendeu que ofício? O carpinteiro de Nazaré. Ele aprendeu o quê? A carpintaria. Então, provavelmente, Jesus acompanhava o seu pai aonde?
na carpintaria, pega aquela tábua ali, meu filho, pega a tábua, carrega a tábua. Ó, pai, tá pesada, pega meu assistente de moleza, rapaz, pega a tábua. É porque eu nasci especial. Vai pegar a tábua especial, pega a tábua para cá, especial. Não é verdade? Pega a tábua, corta a tábua, bora, pega a outra. Ó, pai, estou cansado. Mais uma, não morre não, bora. E ele era o quê? Obediente. Que bacana. Olha que Jesus não envergonhava quem? Os seus pais, com 12 anos. Com 12 anos. Queira ter filhos assim, que vai trazer orgulho para você. Amém? De passar um final de semana, conviver com pessoas e dizer assim, rapaz, como essa criança é obediente. Meu Deus, como essa criança é educada. Como essa criança se comporta na igreja. Como essa criança se comporta no restaurante. Como essa criança se comporta no restaurante. Como essa criança se comporta quando sai para os lugares. Meu Deus, que lindo. Quando eu vejo mesmo filhos assim, bem educados, Sandra sabe, eu elogio. E às vezes eu até pego até um carinho maior pela criança. E também é o contrário, quando eu vejo aquela criança espivitada, que aquela coisa, a criança às vezes é até linda, mas tira a beleza. Perde a beleza. Aquele espírito, aquela coisa já, e não é culpa da criança, é a culpa de quem? Dos pais. E às vezes eu sei que tem mães que têm a carga maior, às vezes são mães solteiras, que não teve a figura do pai para poder educar, ou para poder ser firme, mas você também não pode agora transportar esse peso ou as consequências para o seu filho. Agora você tem que assumir, porque ele nasceu por uma decisão sua. Se você se envolveu com um homem que não prestava, então foi escolha sua, de estar talvez passando por essa situação agora. Mas a criança não pode ser culpada. Agora você vai trabalhar em dobro para poder realmente educar bem o seu filho. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga, na adolescência, a conversa é outra. Quantos podem dizer amém? Amém? Aí chega a juventude. E o que acontece quando chega na juventude? O que acontece na juventude? Se você está vindo com a base certa na criança e na adolescência, quando chega a juventude, você vai fazer o quê? Vai colher os frutos. Pronto. Quando chega a juventude, você vai colher os frutos. Você vai ter um jovem que lhe obedeceu, que lhe obedece e que sabe honrar você. Porque foi ensinado desde cedo. Abra comigo Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Colossenses 3:20, o que diz aí, amados? Filhos, obedeçam sempre a quem? Aos seus pais, pois isso agrada a quem? Ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não o quê? Não desanimem. Aqui seria uma outra questão, eu não quero entrar nesse aspecto do 21, eu quero apenas entrar no versículo 20, diz, filhos, obedeçam sempre os seus pais. Então, quando você vem de cedo construindo esse relacionamento de obediência e honra, escute bem, e é agora na juventude que vai começar a entrar o aspecto da amizade. Quando você vem construindo desde cedo
a obediência como criança, a obediência na adolescência, aí você vai colher tendo um filho que honra, que obedece e que também é o seu amigo. Só que os pais invertem. Eles querem ser amigos de quê? Da criança. E não impor o quê? A sua paternidade. E aí a criança ou adolescente vai crescendo, tendo mais aquela referência de quê? De amigo, do que de pai ou o quê? E mãe. A hora de ser amigo, e quando ele mais precisa de ser amigo é agora, quando? Na juventude. Quando está saindo da adolescência e já está entrando na juventude, e é a hora que está se agregando a ele o quê? O seu ciclo de amizade, para ele ter você como o quê? Como um amigo, ou como o quê? Uma amiga. Ter aquela pessoa de confiança, que ele confia, que ele pode se abrir, que ele pode ser transparente com você, que ele pode ser verdadeiro com você. Mas você não pode construir não pode trabalhar essa questão da amizade, senão ele vai inverter o papel. Ele vai achar que você é como amigo. Algumas vezes Sandra precisou botar eles dois no lugar deles, de falar com Sandra de uma maneira assim. Sandra fala: ei, você está pensando que está falando com quem? Ah, minha amiga, sou sua mãe, você me respeite. Eu sou sua mãe, me respeite. Você pode falar assim, sim, com suas amigas assim. Eu sou sua mãe, me respeite. Colocando aonde? No seu devido lugar. Agora, pergunte se eles têm a mãe como amiga. Tem. Mas o papel foi invertido? Não. Amém? E é bom, sim, você, como pai, como mãe, é importante. Escute o que eu vou dizer. Nós temos aqui Guilherme com o seu pai. Seu pai é para ser o seu melhor amigo. Certo? É isso. Seu pai ser o seu melhor amigo. A sua mãe, Kathleen, com Luciana, é para Kathleen, Luciana, ser a sua melhor o quê? Amiga. Duda, ser essa melhor, sua mãe, ser a sua melhor o quê? Amiga. Érica, sua mãe, ser a sua melhor o quê? Amiga. Porque senão se inverte. Elas acabam tendo outras amigas, e com essas amigas elas são o quê? Verdadeiras. Com essas amigas elas contam tudo, e para a mãe ou para o pai não contam o quê? Nada, e esconde. Só que a amiga, muitas vezes lá fora, vai arrastar para onde? Para o que não presta. Vai arrastar para onde? Para o mundo. Então é muito importante que quando for saindo da adolescência, você já começar a construir essa ponte de quê? Agora de amizade. Diálogo. Há muito tempo eu saio com os meus filhos. Às vezes eu marco para almoçar só com esse, ou marco para almoçar só com o outro. Vamos bater um papo agora, só a gente. Vamos ter uma conversa, só a gente agora, só nós dois. Vamos conversar. E conversa, e vai conversando, falando de vida, de tantas coisas. E perguntando, conversando. E a mesma coisa que Sandra. Sandra muitas vezes ia dormir 3 da manhã. E tendo que ir trabalhar às 6 da manhã para poder gastar, investir aquele tempo com eles, de dialogar bastante, conversar bastante. E nessas conversas, tarde da noite, que eles eram transparentes, abriam o coração, falava de tantas coisas que estavam acontecendo, se passando, pensando, tantas coisas que vieram desses tempos de qualidade de conversa, da amizade. Quantos podem dizer amém? Amém. Essa palavra está abrindo seus olhos para muita coisa? Amém. Sim. E aí, está na juventude, e chega agora a última fase, que é a fase, está chegando, de Filipe,
18 de novembro, aonde deixará o quê? Pai e mãe. Gênesis. O Senhor disse para Adão, eu lendo isso hoje eu ri da sala, né? O Senhor falou para Adão, deixará pai e mãe. Adão, que é isso mesmo? Pai e mãe, né? Senhor, assim, rapaz, só obedeça, não pergunto não. Deixará pai e mãe, né? Aí o Senhor disse para Adão, né? E para Eva, deixará o quê? Pai e mãe. Se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora, vocês vão construir uma nova família. E agora, nessa fase, eles vão levar para a sua família, para a sua nova vida, tudo que foi acumulado aonde? Dentro de casa. Todos os princípios, bons ou ruins. Um bom filho, um bom marido. Uma boa filha, uma boa esposa. Aquela filha que batia de frente com a mãe, aquela filha que se rebelava com a mãe, que não respeitava a autoridade da mãe, que envergonhava os pais, agora vai fazer o quê? Casou, achou o lindão achou ela lindona, foi só na beleza, na atração, não procurou conversar, não foi ver os tratos, não foi ver os diálogos, não foi procurar saber se era uma boa filha, se era uma boa mãe, não conheceu, se apressou. Aí agora dentro de casa começa o quê? Os embates. E ela vai dizer, eu nunca obedeci meu pai e minha mãe, vou obedecer a macho nenhum. Eu nunca me submeti a pai e a mãe, eu nunca dei minha satisfação a ninguém, eu vou dar para macho satisfação, mas não dou mesmo. Se quiser, eu sou assim. Se não quiser, pronto, tem outro que queira. É assim, é exatamente assim. E o outro, por não também aprender a tratar, a amar, a respeitar, aí vai partir para o quê? Para a agressão, para a violência e para tudo mais, porque foi a linguagem recebida, agora é a soma da vida que estão o quê? Levando. Mas quando esses conceitos são ensinados, os princípios são colocados, são firmados, reafirmados, tudo sedimentado, passo mais passo, agora quando deixa pai e mãe, agora, quando Felipe casar, quando eles casarem, eles não têm mais que obedecer a gente. Eles não têm mais que obedecer. Felipe, vai para onde? Com Bruna. Não nos compete mais. Satisfação para quem agora? Dele para com quem? Com ela e vice-versa. Obediência agora? Fez o quê? Fez o que com seu dinheiro? Não sei o que lá. Não, agora é ele e ela. Nos resta agora fazer o quê? Nos honrar. Não mais obedecer, e sim o quê? Nos honrar. Não, temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. É a data, seja a ocasião de das mães, seja o que for. Não vou fazer assim, porque não preciso honrar minha mãe. Eu tive uma pessoa aqui na igreja, interessante isso dela. Essa pessoa que era aqui da igreja, a mãe dela pertencia a uma igreja mais tradicional, pentecostal tradicional. E nessa igreja pentecostal tradicional, as filhas não podiam usar o quê? Adereços, brinco, essas coisas, não podiam usar. E ela se casou. Ela se casou. E quando ela se casou, ela não mais precisaria obedecer nessa questão o quê? A mãe, porque ela casou. E se o marido falou assim, não, eu acho muito bonita mulher de brinco, eu acho linda mulher de brinco, eu quero que você bote um brinco. Ela vai procurar agradar quem agora? O marido ou a mãe? Agradar quem? O marido. Mas para o marido isso não era problema. Não era problema. E eu perguntei um dia, você não bota porque? Ela disse, porque a minha mãe falou tanto, assim, assim, assim.
e eu quero honrar minha mãe, sabe? Eu não quero botar, porque eu quero honrar minha mãe. Falei, legal. A minha mãe agora, ontem no interior, minha mãe falando lá com a gente, lá, Sandano foi ontem, aí entrou no assunto tatuagem. A minha mãe, eu que não quero que um filho meu coloque uma tatuagem. Pai, me enterre, mas não coloque. Eu, vixe, meu pai, ainda bem que eu nunca botei. Porque minha mãe é daquela época, e que tatuagem é negócio de quê? De maloqueiro. É. Aí essa aí estava comigo, não sei se ele viu na hora, eu acho que escondeu a dele na hora, não foi não? Né? Aí eu falo assim, mãe, comigo a senhora não vai ter esse problema, porque eu não gosto. Comigo não vai ter esse problema. Comigo a senhora não vai ter esse problema. Ela, ainda bem, meu filho. Então, Felipe e Henrique, mãe, aí outro caso, aí só Jesus ali, viu? Mas são coisas que você tem que entender o que é obedecer e o que é o quê? Honrar. Então, existem coisas que você tem que fazer pela sua mãe por uma questão de honra. E a honra para a mãe é a vida inteira. Honrar a mãe é a vida inteira. E honrar a mãe não é só com a homenagem no dia das mães. Honrar a mãe não é só com uma florzinha, não, no dia das mães. Honrar a mãe é a vida toda. É a vida toda. É dar atenção, é conversar, é ouvir a mãe. Muitas vezes, Sandra vê, muitas vezes eu chego no interior, a minha mãe estava uma pilha de nervos, ela estava assim até ontem. E conforme eu vou chegando, eu vou abraçando, conversando, ela vai diminuindo. E eu sei a carga que tem sobre ela, de tantas coisas. Eu sei a carga que tem sobre ela. E eu não chego lá e falo, que foi, velho, que está assim, que bicho foi que mordeu a senhora? Eu vim para cá ver a senhora, fico tomando patada, eu vou embora, viu? Está zoada, é? Isso é honrar minha mãe? Não, eu vou entender. Ela está estressada. A idade. Minha mãe casou com 15 anos. 15 anos. E meu pai era extremamente bruto. Minha mãe não soube o que é amor. Minha mãe não teve o que é amor. Não teve amor conjugal. E a abençoada mesmo assim fez 7 filhos. Não sei como. Imagine se ele fosse um cara cheio de love. Tinha feito os 14, né? Mas procuramos honrar minha mãe. Ela diz bem assim, quando eu ligo para ela, filho, é tão bom quando você liga para mim, eu já fico mais calma. Amém. Isso é o quê? É honrar. Eu me antecedo às necessidades dela. Às vezes eu mando dinheiro para ela, mãe, compre tal coisa, mãe, faça isso, mãe, então me ajuda. Para honrar. E a palavra diz que se você honra mais os de fora, que cuidar é honrar, do que os da sua casa, você está negando a fé. Sabia disso? Você está negando a fé. Porque a fé, ela se expressa pelo amor. Amém? E a mãe é para ser honrada, amada. É aniversário, sim. É dia das mães, sim. É tirar um dia para conversar, tirar um tempo de qualidade, tomar um chá, fazer um lanche, comprar um presente, se perceber que está cansada, fadigada, procurar aliviar, ser presente com sua mãe. Amém? O que você não pode fazer é, ao agradar a sua mãe, ter problemas aonde? Em casa. Você tem que ter muito equilíbrio com isso. Muito equilíbrio. Mas também você não pode ser um homem dominado pela mulher. Porque eu conheço também outros que acabam casando e são dominados. E dá as costas para quem? Para a mãe. Ou vice-versa, da mulher pelo marido. E dá as costas para a mãe completamente, ou para a família. Porque agora é só o lindão e é só a lindona agora da vida. E esquece completamente de quê? Da família. E isso não pode. Então você tem que honrar, abençoar, presentear. Veja o que sua mãe já fez por você. Veja o que sua mãe já fez por você.
Muitas vezes a gente já se reuniu lá em casa para poder, vamos comprar tal coisa para minha mãe. Aí os irmãos depois, dá para trás, isso, aquilo, outro. Falam, mãe, pode fazer o negócio, porque eu vou chegar junto, a minha parte a senhora vai ter, a minha parte a senhora vai ter, eu vou honrar a senhora. Não tem dificuldade não. Meu filho, você já faz tanto por mim. Mãe, pela senhora é a vida toda. Não se preocupe, a senhora não é um peso para mim, a senhora é uma bênção na minha vida. E abençoar a senhora é um privilégio que eu tenho de retribuir tudo que a senhora fez por mim. Então, quando você é bem ensinado, ou ainda que você não seja ensinado em casa, mas começa a aprender a palavra de Deus, agora você deve fazer as coisas funcionarem da maneira correta. E se você vem praticando esse princípio, aí as duas promessas de Efésios 6 acontecerão na sua vida. Você vai ter longevidade e você vai ser bem-sucedido em tudo quanto você empreender. E além do mais, de tudo que você empreender, você ter a bênção dos seus pais. Olhe, isso é muito significativo. Tem muitas coisas nas nossas vidas que os pais nos abençoaram. Nossos pais nos abençoaram. A minha mãe abençoou. A mãe dela abençoou, orando. E isso é muito determinante. Nós abençoamos os nossos filhos. E se você vai ver lá em Hebreus, quando fala sobre Jacó, diz assim, e Jacó abençoou o futuro dos seus filhos. Tem muito peso a oração. Eu já falei aqui ontem, outro dia para vocês aqui da minha avó, quando eu vou lá. Eu estava ontem com a minha avó e eu falei, vó, faça uma oração. Aí eu vou lá, abraço com ela, ela ora, repete as coisas, mas eu estou recebendo ali da bênção e da oração dela. Abençoe meu filho, Senhor. Abençoe, ele é meu sangue. Ela vai orando e eu abençoe, vó. Eu sei que tem peso na oração. E se você honra os seus pais, se você honra a sua mãe, o que vai jorrar de lá é bênção para você. Então honre a sua mãe, não só porque hoje é o dia das mães, faça valer a pena. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos.